Oi, gente. Vamos continuar a aula, né? Parece que aconteceu muita coisa, mas não aconteceu. O problema é que eu tenho uns horários que eu não posso gravar a aula. Por exemplo, até a prefeitura aqui, ela toca uma sirene na hora do almoço. Então, nessa hora eu tenho que parar. Tem uma funilaria do lado que começa a acelerar o carro para ver se o carro está funcionando. Então tem um monte de ruídos assim, durante o dia é complicado, tá bom? À noite é um pouco mais sossegado. Mas vamos ver até onde a gente vai. O duro é quando alguém quer usar o computador, aí eu tenho que ceder, tá? Voltando onde nós estávamos, aqui, tá bom? A gente ia falar sobre transcrição aí do RNA. Transcrição é como você vai tirar a informação do DNA, né? Afinal de contas, como é que funciona? Aula de cursinho, aula de ensino médio, eu sei, vocês estudaram para o vestibular, desculpe, eu espero que eu acabe acrescentando alguma coisa, eventualmente vocês sabem mais que eu, enfim, vamos lá ver se isso aqui serve para alguma coisa ou não. Aqui a gente tem a fita de DNA. Ela vai sofrer a ação do RNA polimerase, uma outra enzima. Esse RNA polimerase vai, a gente fala, né, ler a fita na etapa de transcrição e vai criar uma nova fita de RNA com as informações que tinham aqui. Ah, mas é uma cópia da fita? Seria a cópia da parte complementar da fita. Só com aquela diferença, né? A timina é substituída pela uracila. Olha lá, vamos lá ouvir falei para vocês que ia ter barulho de funilaria aqui, né? Então a timina vai ser substituída pela uracila e é feita a fita de RNA, que a princípio é uma fita única, né? Então essa etapa aqui, você vai ter esse RNA dentro do núcleo da célula, que a gente chama de RNA mensageiro, e ele vai ser traduzido numa proteína. Isso aqui não é uma proteína ainda, isso aqui é só informação, tá? A tradução é feita com o RNA de transferência, o tRNA, né? E ele é feito a partir eu sei que vocês sabem, vou repetir, né? Você pega cada 3 bases e atribui um aminoácido. São 20, tem horas que eu li que são 21, tem horas que eu li que são 20. Eu acho que são 21, né? Você então tem essas trincas aqui, né? De bases nitrogenadas do DNA. Elas são atribuídas a aminoácidos, mas não numa relação de 1 por 1. Senão você teria 64 aminoácidos. Nós temos 21. Né? Então, essa atribuição aqui, ela é feita, tem a hora aqui que ela é feita com vários códigos diferentes, né? Alguns não, são particulares, né? Vamos procurar um aqui. Ó, esses aqui não são um, né? Mas só tem 2, né? De qualquer forma, aqui um, né? O start codon. Bom, devagarzinho vamos falando. Né? Então, cada trinca de aminoácidos, aqui a gente chama de, que você atribui um aminoácido, a gente chama de códon, tá? Códon. Esse é o start códon, porque na fita de DNA, a proteína vai ser sempre sintetizada com esse início aqui, tá? Que é atribuído a essa metionina. Não sei o que é um aminoácido. Então, esse é o aminoácido que inicia a síntese de uma proteína, quer dizer, vamos supor que ele estivesse aqui no comecinho, é ele. E depois vão grudando os outros aminoácidos, cada 3, né? Cada 3 informações aqui, gruda um aminoácido diferente e vai sendo feito aqui a etapa que a gente chama de tradução. O que a gente pode falar aqui?
você tem um sentido de leitura da fita, né? Então é do 5' do fosfato ali, 5' fosfato ao 3' hidroxila. Então a transcrição não é feita assim, ao contrário, é feita de um jeito só. E você tem vários aminoácidos aqui que são atribuídos ao mesmo, quer dizer, vários códigos, né? Vários jeitos de atribuir o mesmo aminoácido. Isso aqui é o que se chama código genético. Esse quadradinho aqui. Então vamos só para a gente não perder, né? Olha, eu li primeiro uma citosina, né? A RNA polimerase de uma citosina, depois leu uma adenina. Ah, tá bom. Então estou nessa coluna. Ó, citosina, adenina, estou nessa coluna. E depois leu uma outra adenina. Ah, então, ó, CAA, né? Então ele vai engatar aqui uma glutamina na fitinha que ele está lendo, tá? Esse código genético, né? O pessoal se espantou por dois motivos. Ele não muda muito entre os seres vivos, tá? Mesmo os protozoários acabam seguindo essa sequência aqui. Diz que tem uma outra pequena mudança de uma forma isomérica aí de uma dessas proteínas, né? Desses aminoácidos. E a outra coisa é que o código genético em si, ele não muda. Tá? Então, fala assim, a mutação produz uma mudança no código genético. Mentira! Código genético é isso aqui, essa tabelinha. Essa tabelinha não muda. O que muda é a sequência. Tá bom? Então, por exemplo, era uracila substituiu, então ia entrar esse aminoácido. Ficou uracila, vamos ver. Uracila, e aqui, em vez de ficar uracila, ficou uma adenina, tá? Caiu nesse aqui, então mudou, esse aminoácido é diferente. Vou falar, de repente, houve uma deleção. Sumiu um aminoácido. Esse é grave, hein? Porque se sumiu... Se sumiu um aminoácido, a sequência fica toda bagunçada, né? Cada 3 que ela faz sentido, né? Bom, enfim, são coisas possíveis de se acontecer. Onde é feita essa transcrição? É feita no núcleo. Onde é feita a tradução, quer dizer, onde essa fitica aqui de RNA, ela vai sair do núcleo de alguma forma, que eu não sei como, vai no citoplasma e vai encontrar esse negócio aqui que chama ribossomo, tá? Esse ribossomo é que nem mitocôndria, é um órgão interno ali, uma organela da célula. Encontrou ele tipo assim, o RNA está ali navegando, o ribossomo começa a fazer a tradução, e do ribossomo vai saindo essa proteína aqui. Só para lembrar, tá? O que eu ia falar? A velocidade também aqui, né? 1 aminoácido por segundo. Isso é uma característica das células eucariotas, né? Não lembro mais o que é isso. É as que têm núcleo. Os protozoários que não têm núcleo fazem essa coisa aqui no gás, faz mais ou menos 20 aminoácidos por segundo. Né? E não fazem uma leitura, você não tem esse sistema de transcrição e tradução. Basicamente a leitura já é feita direta no DNA e já vai virando proteína, tá? E em várias partes do DNA vão virando várias proteínas ao mesmo tempo. Então é um outro tipo de mecanismo. Bom, vamos avançar. Aqui eu gostaria de falar para vocês, porque além de ser interessante, é cultura, tá bom? Sobre o código genético. Essa tabelinha é aquela que estava lá atrás, tá bom, né? Esse artigo foi escrito, então, em 93.
esse aqui é um físico, Hornos, eu ouvi uma vez, tá? Ele é de São Carlos, não sei se ainda está nativa. E ele é um teórico, né? Eu acho que talvez ele seja, apesar de estar Instituto de Físico-Química, né? Eu não sei se ele é um físico ou se ele é um matemático. E é uma das explorações de tentar entender por que existe esse código genético aí, tá? Então, a conjectura, né? Aqui está o título do artigo. E olha só, você tem 64, vamos lá, olha o carro. Você tem 64 códons. Eles vão virar 20 proteínas. Né? Então, 21, né? 21 aminoácidos. Então ele se perguntou, será que existe alguma lógica nisso aqui? Então, uma brincadeira numérica. Física de partícula, principalmente a parte de física de partícula mesmo, e depois de quark, né, que a gente chama de cromodinâmica quântica, começou também, ela teve um enorme avanço das brincadeiras numéricas, que a gente chama, né, de procura de simetrias e quebras de simetrias. Foi o que esse físico fez. Então, ele pensou assim, poxa, esse ácido aqui, ARD, que eu não sei qual que é agora, ele tem 6 códons atribuídos a ele. E esse daqui só tem 2, né? Será que eu conseguiria fazer uma evolução, né? Ele, segundo a palestra que eu me lembro dele, ele conversou com biólogos e eles mais ou menos falaram, olha, primordialmente, imagina-se que haviam, né, menos aminoácidos disponíveis no código genético, né? Então, esse daqui, eu mal consigo ler se é um ASP ou se é um ARP. Mas ele fala assim, havia mais códons atribuídos a ele antes. E depois, então, tipo assim, houve aqui uma quebra de simetria. Vocês estão reconhecendo? Isso aí é que nem aquele orbital S, o L, falar o L é degenerado. O que quer dizer degenerado? Que eles são diferentes, mas todos ocupam a mesma energia. Então não dá para saber a diferença. Não dá sim, né? O L, ele particularmente é um momento magnético. Se houver algo que tem a ver com magnetismo na jogada, os níveis de energia ficam um pouco diferentes, né? Então de degenerado, onde eles eram todos indistinguíveis, como se fossem isótopos, tá? Quimicamente iguaizinhos, você tem pequenas diferenças a partir da aplicação do magnetismo. O que é esse processo aqui? Não, tá? Isso aí é só uma conjectura, né? Houve um processo aqui onde, sei lá, se havia 16 aminoácidos atribuídos, 16 códons atribuídos a esse aminoácido, primeiro aqui ficou 6, né? Atribuído a algum, depois, né? Depois eles vão correndo aqui. E a mesma coisa com os outros. Ó, esse PHE era atribuído a 4 códons, de repente dividiu um certo momento aqui. 2 códons ficaram para esse TYP e os 2 continuaram com PE. Então aqui estão as simetrias que ele usou, né? Isso aqui é coisa de matemática, SU2 a gente ouve falar em física de partículas, as outras não. De qualquer forma, então aqui é uma brincadeira numérica, né? Eu vou falar, então é isso aqui? Não, é esse, tá? Ele vai lá, por algum motivo, no atual código genético, se for seguido esse caminho, você não chegou ainda ao fim, né? A simetria foi quebrada parcialmente, né? Então, aqui é o código genético correspondente à tabela. Quem sabe no futuro, né, ainda hajam divisões adicionais aqui com a inclusão de novos aminoácidos, né? De alguma forma, já dá para intuir que esses aminoácidos todos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eles devem ser quimicamente semelhantes
né? Deve ser enorme, uma enorme semelhança entre eles, né? Com relação ao original aqui, tá bom? Cultura, tá bom? Isso aí, tema da aula? Vocês são físicos, tem que saber, tá bom? Isso aí. Depois eu vou pedir na prova, vocês estão fritos. Tudo bem. Aqui é outra coisa, falar, professor, tô gastando meu 4G, né? Não, senhor, tem que saber isso aqui. Então, vocês se lembram que eu havia falado que se vocês têm tinha aquela coisa do monocistrônico. O monocistrônico falava, um gene produz uma proteína. Mas você tem um negócio que chama alternative splicing, onde um gene consegue fazer pequenas variações da mesma proteína. Vamos falar disso. Por quê? Porque é importante, tá? Esse esqueminha aqui... desculpa. Esse esqueminha aqui não contempla isso. Ele fala, olha, o DNA, a informação do DNA vira um RNA. Esse RNA sai do núcleo, de alguma forma, tá? Eu não vou falar para não falar besteira. E depois chega aí no citoplasma, dentro do ribossomo, e vira proteína e, enfim, foi assim que eu passei no vestibular. Certo, vamos avançar um pouco isso, tá? Essa informação está incompleta. Esse RNA aqui é o RNA mensageiro, tá? Esse RNA ele vai ser de novo traduzido, né? Ele vai sofrer ação do RNA de transferência, onde cada 3 está associado a um aminoácido, né? Então nós temos ação de 2. Só que esse RNA mensageiro, ele tem 2 etapas de transcrição. Olha só. Antes, na primeira etapa, que ele foi lido diretamente do DNA, ele não é o RNA mensageiro, ele é o pré-RNA mensageiro. Por quê? Ele tem esse monte de coisas aqui. Os exons e os introns. O que é isso, professor? Né? Olha, exon é o que importa, tá? É o que vai ser expresso. E o intron é o que não importa. Ele não vai entrar na jogada da transcrição da proteína. Olha só. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Splicing é remoção de introns, tá bom? Parte do que está na informação do genoma, parte das sequências não tem função, são os introns. Por quê? O pré-RNA, ele é uma fitinha de RNA que está voando ali pela célula, tá? Ele não está do jeito certo para ir para o ribossoma. Ele precisa ser... Olha, ele precisa ser colocado um início nele, tá? E um final nele. Senão ele é um pedaço de RNA que está voando pelo citoplasma e você tem um monte de mecanismos internos da célula para ficar tirando esses RNAs que não têm função e reciclando eles, tá? Que tem a ver com outros RNAs também, tem a ver com o small RNA e com o micro RNA. Calma. Por enquanto, tá? Então, existe o spliceossoma antes do ribossoma, não sei onde fica isso, acredito que também no citoplasma. Eles se encontram ali naquela sopona do citoplasma, tá? E começa um trabalho de colocação do início, tá? O pessoal às vezes fala que essas ativações são fosforilações. Não sei se é o caso aqui, eu acredito que sim. Mas, né, tem outros tipos de iniciação que você pode fazer. Então essa é a cabecinha 5 linhas. Aí você põe a cauda, que é o poli-A. A é a adenina, tá? Aqui é a guanina, que é a adenina. Então, tem o RNA aqui, aí ele vai ficar assim, e vai embora, tá? Isso é informação para que o small RNA e o
microRNA não o reconheçam como um pedaço perdido ali que não faz sentido. Então, isso por si só já o deixa válido. Mas olha só, no spliceosoma, por incrível que pareça, existem sequências que não fazem parte de proteína. Ah, e o que está fazendo esse código aqui? É lixo? Você pode pensar, vocês, alunos, podem pensar que sim. Eventualmente não. Então, o que o spliceosoma vai fazer? Ele vai pegar o que é exon e vai grudar. Ele pega o segundo exon e vai grudar. Ele pega o terceiro exon e vai grudar. E esses introns vão sendo separados desse RNA pré e vão ficando ali soltos pelo meio citoplasmático. Eles vão acabar sendo reciclados, tá bom? É um processo regulado e possibilita a ocorrência de isoformas múltiplas, né, da mesma proteína. Olha só, é o que eu falei, é um processo regulado. Eu não sei como funciona o spliceosoma. Eventualmente, dependendo da demanda da célula, ele fala, poxa, eu preciso dessa proteína aqui, mas eu preciso dela com esse trechito. Ah, é? E como é que você sabe, hein? Não sei, é outro RNA. Eu não falei de um monte de outros, tá? Aquela regulagem, esse processo regulado fino, tá naquelas informações. Ah, e de onde veio aquelas informações? Gente, célula é um ser vivo, é um ser dinâmico, não é um potinho químico que você vai pondo ali as coisinhas e elas vão acontecendo, tá? É um equilíbrio, vamos lá, um equilíbrio dinâmico. É como se a pessoa estivesse caindo ali e se equilibrando. Então, ela não tem um ponto inicial de funcionamento. Tudo está vamos falar assim, numa progressão no tempo. Tá? Então, eventualmente, o metabolismo da célula vai sentir necessidade dessa proteína a mais aqui. Dessas proteínas que estão codificadas nesse intron. O spliceosoma vai receber essa informação e vai colocá-lo aqui. Tá? Eu não sei, no caso do genoma humano, se também pode acontecer que mesmo os exons, tá? Aqui eu estou primeiro, segundo e terceiro. Se tem proteína que as sequências de exons são invertidas, tá? Primeiro vem o segundo, depois o primeiro, depois o terceiro exon, né? É uma possibilidade em célula de fermento, de bactéria, né? De ser mais simples, isso acontece. Então, a partir daqui, com o RNA mensageiro maduro, e essa sequência, ele vai para o ribossomo e ele vira uma proteína. Tá? Então, essa coisa do processo regulado é importante. Professor, estou morrendo de sono, acabou meu 4G. Por que eu estou vendo isso se eu não sou biólogo? Por quê? Quando você começa a falar que vai ter mudanças no DNA por causa da radiação ionizante, vamos supor que seja aqui no meinho, aqui do intro. Nada, né? É como se... né? Tá bom. Agora, vamos supor que o DNA mesmo não foi alterado, mas por algum motivo houve um desequilíbrio aqui, naqueles outros RNAs que fazem a regulagem, tá? Eu vou falar deles. Então, você vê que a célula é um bicho bem mais complicado do que a transcrição de DNA, né? Então, à medida que você vai estudando biologia, né, isso aqui é o nível 0 do 0, tá? Eu gostaria que alguns de vocês soubessem mais do que isso e dessem seminários assim que eu babasse depois, daqui a alguns anos. Mas as pessoas vão vendo que aquela coisa da teoria do alvo que mexe no DNA e a célula morre é um pouco mais complicada, tá? E eu não iria conseguir falar sobre aquilo se eu não puser um pouco de complexidade no assunto. Então vamos avançar, que é agora que vocês estão ficando craques, né? Vamos mudar aqui porque... Cadê eu? Aí eu... Tá bom. Vamos falar um pouquinho de DNA humano, né? Porque, olha, sinceramente, você pega os textos sobre citologia e radiação, não sei o quê, eles vão falando
muito do que eles estão falando, às vezes vale só para um fermento, né? Vale para uma linhagem de células transformadas. E isso você não vai saber se você não for especialista da área. Então vamos tentar definir um pouquinho o que é a parte do DNA humano. Houve um gigantesco esforço, né? Principalmente que cobriu a década de 90 e o comecinho de 2000, em tentar entendê-lo, né? Então, olha, já começar, eu vou ter que voltar, tá? Vamos voltar um pouquinho. Ó, esse aqui é o start codon. Sem ele a transcrição não começa. Tem que ter ele como início do RNA mensageiro. Então ele já sinaliza quantas proteínas tem no DNA, né? Se você não tiver o start codon, você não sabe, né, o que ele está codificando direito. Tudo bem? Avançamos? Avançamos. Onde tem o começo, né, de uma codificação é uma região codante. O pessoal falava, não, o ser humano não é uma bactéria, né? O ser humano tem um monte de coisa, tem um monte de cromossomo, um monte de gene, uns 100 mil. Aí, à medida que o projeto do genoma avançou, né, pensem o seguinte, em 1990 não tinha smartphone, não tinha celular, não tinha esse Windows 10, né? Era tudo mais rudimentar. Então, mesmo a parte de informática era feita com muito custo, né? Operações agora que você faz no celular, né? Fala, professor, eu pus aqui uma orelhinha enquanto eu estou aí falando, fica uma orelhinha assim, né? Super lindo, né? Ali no aplicativo. É uma coisa impensável em 1990, né? Então, tipo assim, você tem esses avanços da tecnologia e os avanços das técnicas finas, né? O pessoal achou as 20 mil regiões codantes, mais ou menos, ficaram bem decepcionados, né? Falei, poxa, tá muito pouco. 20 mil, a gente tem 1,8 metro de DNA e não tem muita proteína lá dentro. O que tem então, né? Então o pessoal falava assim, olha, antes falava que era o DNA lixo. Falava, puxa, devia dar é que nem espaço do HD, né? Os arquivos não estão assim em sequência, eles estão espalhados, pedacinhos espalhados pelo micro. De vez em quando você compacta, né? Então você pega aquele monte porque pro computador achar os pedacinhos, ele tem que ficar, vamos falar, procurando os pedacinhos no HD. Então, se você deixar todos os pedacinhos pelo menos próximos, né, no ideal na sequência, a leitura do disco é mais rápida. Então o pessoal falou, puxa, né, esse DNA tá uma zona, né? Seria super legal se a gente tirasse todo esse lixo aqui, deixasse só as regiões codantes limpinhas assim, né? É um pouco mais complicado que isso, tá bom? Mas olha só, então o pessoal antigamente chamava de lixo, simplesmente, né? Falava, isso aí sobrou. Atualmente já virou a matéria escura, né? O que é isso aí? O que esse sei lá, 1,8 metros, talvez alguns centímetros sejam codantes ali, né? Sei lá, uns 70 centímetros e o resto? Vamos ver. Boa parte são repetições estruturais das fitas, tá? Então eu falei cromossomos, mas são as fitas. Então, tipo, telômeros, centrômeros, tá? Isso daqui a gente vê no cromossomo, por isso que eu escrevi cromossomo aqui, né? São estruturas de cromossomo, mas vamos falar que está na fita também. Então, o telômero é o final do cromossomo. Ele não tem informação codante, não vira proteína lá, ele é só uma repetição, tá? São muitas repetições, são milhares de repetições, dezenas de milhares de repetições e acaba o cromossomo. Sei, não serve para nada. É o fim do cromossomo. Centrômero é quando você tem aquele X, né? O X, né? Aqui o Xzinho, né?
Na verdade, eles são 2 cromossomos, eles estão replicados. Vai dividir a célula, vai uma estrutura linear para uma célula, outra estrutura linear para outra célula. Eles estão grudados pelo centrômero. Também outra região de repetição estrutural, tá? Mini satélite e microsatélite é um jeito de falar que são repetições, também estão ali por dentro, só repete, né? Então a mesma, não vou falar nem o mesmo códon, mas pelo menos uma mesma sequência, tipo A, T, G, G, A, A, T, G, G, A, e fica repetindo. Ah, professor, que decepção, né? Tudo bem. Existência dos denominados pseudogenes. Foi poxa, estava falando de 20 mil, agora está falando de 15 mil. Já está ficando pouco. Não, acho que é 15 além dos 20, né? Eu não sou biólogo, gente. Então, eles não são mais necessários à função da célula, né? Veio da evolução. Lá, né? Antigamente era um outro bicho, atualmente não é mais necessário. Eles se encontram como duplicadas. Então também fica assim, um gene faz uma proteína, mas quem disse que precisa ser só um gene? Né? Um único lugar faz uma única proteína. Você pode ter repetições desse mesmo lugar no código genético. Eu não sabia, nem eu. Perguntem ao seu amigo biólogo se ele vai ficar felicérrimo, assim, tá? De responder. Mas essas duplicatas, às vezes também elas não são mais ativas, tá? Então vamos supor, eu vou dar um exemplo que eu nem imagino se seja minimamente verossímil. Então aqui faz insulina. Tem mais uns 6 lugares codificados para insulina. Esses outros 5 lugares não são acessados simplesmente. Eles foram esquecidos por algum motivo, coisa de evolução. Então é um pseudogene. Partes que um dia foram retrotranscritas, né? Olha, o mensageiro voltou para ser DNA. Eu não sei se em ser humano isso acontece com facilidade. Pergunta ao seu amigo biólogo. De novo, tá? De onde vem esse RNA? Né? Olha aqui, eu escrevi parasitas intracelulares domesticados tolerados, né? Então pense que muitos vírus, né? Tem vírus de DNA e tem vírus de RNA. Vamos falar assim, em protozoário você vê que o vírus ataca o protozoário e ele se insere no DNA, mas ele não pode se inserir diretamente porque ele tem bases uracila, ele é um RNA, né? Ele é outro açúcar. Então ele precisa ser transcrito, retrotranscrito na verdade, né? Desculpa, gente. Ele precisa ser retrotranscrito e daí ele vira um DNA e esse DNA vai lá para dentro do protozoário. Não sei até que ponto isso acontece com humanos, blá blá blá, mas faz parte dos pseudogenes, tá? É um material estranho que não vira proteína ou foi esquecido lá pelo meio. Esses estruturais, os pseudogenes, eu acho que deu para vocês entenderem. Agora, temos esses elementos móveis aqui. 45% do genoma humano. A nossa fita de 1,80 m, tá? Tem praticamente 80 centímetros e nada, né? Repetições sem função aparente. Tem as repetições curtas, tá? Os cines, e de 100 a 500 bases de nucleotídeos, mas repetindo assim dezenas de milhares de vezes, né? E você tem as repetições longas, de 4.000 a 7.000 bases de nucleotídeos. Fala, mas o que é isso, professor? Esse negócio fica só repetindo em qualquer cromossomo, às vezes está como intron, está lá para dentro. O que está fazendo essa monte de coisa aí? E tem os ERVs. Os ERVs, né? É o que eles chamam de endógenos retrovírus, né? Então, aqui estamos na transcrição reversa,
que um dia infectou alguma célula de algum ancestral nosso, entrou no nosso genoma e tá. Ah, mas tá num lugar só? Não, ainda tá de forma repetida. Mas isso daí não é um vírus ativo mais, né? Ele é um vírus incorporado, é um ERV. Olha, aqui as estatísticas, tá? As repetições curtas, né? 1,1 milhão de repetições, né? Mas está 10% do total aí, né? Isso gozado que é característico de espécie, em particular essa repetição ALU é uma das, tipo cine, né? A ALU ela é uma característica de primatas, né? Várias estão em intron, várias estão fora de intron. Estão ali entre regiões codantes que não, né? E qual é a função dela? O pessoal está tentando descobrir. Quem sabe um de vocês, né? Quem sabe vocês descobrem, professor, né? Eu nem imaginava, mas daí eu vi sua aula e agora eu ganhei o Nobel, né? Ô, aluno, muito bem, né? Muito bem, fico feliz por vocês. Então, só para falar que você consegue distinguir populações humanas através das repetições ALU e também na evolução, né, como foi dada a evolução dos primatas, em particular pelos ALUs, né? Então, por exemplo, o pessoal não sabia se chimpanzé era um bicho mais próximo do humano do que um gorila. Agora sabem, pela repetição ALU, né? O chimpanzé é muito próximo, o gorila separou de uma ramificação de ALUs anterior. Vamos falar dos lines aqui, ó, né? São repetições longas. Tem menos repetições, só que como as repetições são mais longas, são 17% do total. Essa L1, o que é isso? Não sei. Está escrito característica de mamíferos, tá? Então, um dia, quando tinha aquele peixe que saiu da água, ele começou a respirar, blá 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 blá, blá. Um dia como é que fala? Não botou mais, em vez de começar a botar ovo, começou a ter placenta, tá? A partir daí começou a aparecer esses L1s aí, tá bom? E esse ERV, né? As infecções retrovirais ancestrais aí, 8% do total. Olha, onde que a gente chega nisso aí? Vou até colocar meu lindo rostinho aqui para conversar com vocês. Onde que a gente chega nisso aí? Aquela história do DNA que bastou um único fóton para causar um câncer mortal, né? E a morte. Bom, que nós estamos falando aí de muito lugar que não tem expressão do DNA, né? 2 que nós estamos falando de repetições inúteis do DNA. Depois nós estamos falando de intron. Então, boa parte da fita de DNA, vamos falar, a parte útil, ela já está diminuindo de tamanho. A parte efetiva, né, do DNA. E vai diminuir ainda mais, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Ó, aqui é melhor eu falar um pouquinho de estrutura, né, do que nós temos dentro. Falar, mas é no cromossomo, olha que o cromossomo... eles aqui. Isso aqui eu sei o que é. Isso aqui eu lembro de ter visto lá na apostila que tinha lá do meu colégio, né? Isso aqui, eles são preparados para mitose, tá? Lembra? Eu falei, olha o X aqui. Olha quanto X. Eles estão grudados, são 2, eles estão duplicados, grudados pelo centrômero. E por que tem um de um lado e outro do outro? Porque são 2, tá? Esse é o do pai, um deles é do pai, um deles é o da mãe. Mas se eu danificar minha fita de DNA, tem o do pai. É o alelo, quer dizer, o cromossomo que a gente chama de homólogo, o gene está ali. O gene alelo está no cromossomo homólogo. Ele está funcional. Ele vai fazer proteínas também. E lembra que nós estamos falando de uma célula, hein? Daqui a pouco a gente vai ver quantas células nós temos. Então, olha aqui o X e o Y, né?
E os outros não, são todos meio parecidinhos entre si, né? Mas esse é o cromossomo, ele está pronto para dividir. Ele é uma etapa muito curta, muito curta da vida de uma célula. Normalmente o DNA não está assim. O DNA está algo parecido com isso aqui, ó. O que a gente chama de fibra de cromatina, né? O cromonema. Pergunta ao amigo biólogo. Mas não é, isso aqui não é a fita de DNA, professor? Não, a fita de DNA é isso aqui, ó. Tamanho de molécula, né? Nós estamos falando de uma coisa atômica. E tem... Aí, o pessoal não sabia como ela estava organizada, tá? O pessoal descobriu que ela precisa estar enrolada nessas proteínas específicas. Aqui tem uma bolinha, mas a bolinha é um agrupamento de proteínas que chama-se estonas. Então, sem essas estonas aqui, nada feito, tá? Você precisa ficar enrolando as nossas fitinhas de DNA e fazendo esses novelos aqui, né? Esses pacotitos, eles são pacotitos um pouquinho maior. Mas esses pacotitos, eles se compactam ainda na fita de cromatina. Dá uma olhadinha. As estonas, elas ficam numa disposição, sei lá, octogonal aqui, ó. Tá? E vão se enrolando. Nossa, professor, mas eu achava que a quebra do DNA era aqui. E agora? É aqui? Esse que é o problema. Eu vou responder parcialmente a pergunta, dado que eu não sou biólogo, assim que eu apresente o cromossomo. Você pega essa fibra de cromatina, que é isso aqui, tá? Pensa num fio de telefone, aí você enrola, depois você começa a enrolar o fio ainda, tá? Quando você não tiver mais o que enrolar, você vai estar no cromossomo, tá? Isso aqui. É tudo mega compacto. Então, nessa hora, ele está preparado para divisão celular. Depois desenrola tudo, né? Mas fica assim de novo? Não, só parte dele. Se o DNA não tiver totalmente desenrolado, ele não consegue ser expresso. Expresso quer dizer, ele não vai ser transcrito. A região codante dele está inacessível. O RNA polimerase não consegue ler coisas assim com os estonas no meio. Então, é um processo um pouco mais complicado. Falar, e a quebra do DNA, onde que ocorre? Vamos falar assim, na ingenuidade de nós outros físicos, ela ocorre aqui. Mas as estruturas a serem quebradas são mais parecidas com isso daqui. Mas e essa quebra então é terrível? Porque agora eu tô quebrando um monte de DNA junto, né? Não sei se essa parte é transcrita, né? Isso aqui, vamos falar assim, é complicado, tá? Então, olha aí, os cromossomos, eles só existem dentro do núcleo, né? As fitas de cromossomos, elas só existem na compactação máxima, que é nessa etapa de metáfase, tá? Onde você as duplica. Daí, nesse ponto, vai ter um negócio desse lado aqui, um negócio lá, chama centríolo, se eu não me engano, ou centrosoma, e vai puxar uma dessas aqui, ó, uma dessas vai para um lado, a outra vai para o outro e cada uma vai ser enrolada por um núcleo e daí vai virar duas células, tá bom? Eu sei que vocês sabiam de tudo isso, na verdade. Tudo bem. Olha aí, de novo, né? Repetir, a gente tava lá com 2 nanômetros, né? Então 0,0002 micra, e agora nós estamos com 1,5 micra, né? Vamos falar, a extensão deles varia, né? Mas essa abertura aqui é mais ou menos 1,5, tá bom? Um cromossomo é composto por 2 cromátides irmãs. Ela vai lá, e como é que eu sei que isso aqui é um cromossomo? Estou vendo 2.
Basta contar quantos centrômeros você tem, tá? Tem um, então é um. Agora, olha só, né? A expressão do cromossomo. A fita tem que estar desenrolada. As histonas, essas bolinhas, né, que eu falei que são conjuntos de proteínas, né? Elas têm que ser removidas para abrir a fita, tá? Quem vai remover? Um dos RNAs, o long non-codante RNA. Então, esse RNA, ele também faz parte da expressão da proteína, mas indiretamente no sistema de regulação, tá bom? Então, essa parte de regular, como a célula funciona, é um pouco complicada. Olha, pensem que o genoma, né, a informação genética, ela é igual em todas as células do corpo. O meu olho, a minha retina, não vai produzir insulina. Tá? A informação está lá. Por quê? A parte que tem a ver com insulina, está enrolada. Ela não é expressa. Tá? E quem diz se ela está enrolada ou não é um outro RNA, é o long non-codante RNA. E quem disse, e de onde veio esse long non-codante RNA? Estava lá, quer dizer, como eu falei, a célula é um ser vivo, né? Ela não começa do zero, ela é uma coisa que está em movimento. Quando para, porque parou ela não vai voltar. Então, olha só. 20% do RNA é traduzido em proteína, né? Vira um RNA mensageiro. Depois você vai ter os RNAs envolvidos com a parte de transcrição, tá? E vai ter esses RNAs envolvidos com a parte de regulação. O RNA não codante, né? Esses aqui, que é o small e o micro, acredite ou não, o small, ele é uma fita dupla. A fita dupla de RNA, professor, e o micro é pior ainda. Ele é uma fita simples, mas ele se dobra, então ele fica duplo em um cantinho dele e a base dele é simples. Vocês acharam que sabiam tudo, né? Às vezes já sabiam, né? Eu estou só repetindo, desculpa. Então, esses daqui, eles têm a ver com limpeza dos RNA supérfluos que estão pelo citoplasma da célula. Eles ficam caçando trechinhos de RNA ali, né? Os introns, eles ficam aí caçando. Se eles estiverem desregulados, eles vão caçar menos. Talvez aqueles trechinhos acabem tendo alguma função. piRNA não faço ideia que seja. E aqui nós somos com os long non-coding RNA, tá? Esses fazem a expressão, contribuem com a expressão da fita de DNA. E eles contribuem com o spliceosoma, porque quem sabe se tem o intron, se o intron vai ser utilizado ou não, a proteína alternativa do gene vai ser ativada ou não. Quem sabe se a sequência do intron, a sequência dos exons, vai ser trocada ou não? De alguma forma a informação está neles. Então, eles têm um fator que é muito mais determinante na oncogênese, né? Do que o defeito do DNA em si. Né? Se a regulação estiver descalibrada aí, né? A gente tem mais chance de ter a progressão do fenótipo maligno do que seria de outro jeito. Tá bom? Essa aula aqui está acabando. Então, vamos lá, né? Em radiobiologia, essa que a gente pega nos livros aí nossos, né? Eu vou até me mudar de lado aqui, de tamanho desgosto, tá bom? Grande ênfase é colocada aos danos das fitas de DNA, é porque era histórico, né? Então, a teoria do alvo, que vai ser a tema da aula, de próximas aulas, o pessoal fala, não, é o DNA, mexeu no DNA, bagunçou, né? Um pouco mais complicado que isso. Né? Então, aqui eram os motivos pelo qual o DNA era tão considerado, sempre foi considerado, né? O pessoal já até de fascínio. Os cromossomos são particularmente radiosensíveis, tá?
você consegue fazer efeitos ali de quebrá-los ou a duplicação deles fica esquisita usando radiação, né? Não só radiação, você pode ter também alternativas químicas ali, né, de ataque às fitas de DNA, mas eles têm uma sensibilidade diferente. As organelas do citoplasma, em termos de radiação, você só vai conseguir mexer no funcionamento de uma mitocôndria, né, as outras coisas, com doses muito maiores. Experimento com microfeixes, né, que atualmente é onde a radiobiologia está, mostram que o núcleo irradiado seletivamente, especialmente radiosensível. Então, eu fico abobalhado. Uma célula é uma coisa pequenininha, mas se você irradiar só o citoplasma, essa célula não fica inviável. Talvez ela fique assim um pouco chateada, né? Mas o núcleo não, né? O núcleo, se joga a radiação ali na região do núcleo, ela provavelmente vai acabar sendo levada a uma morte celular de alguma espécie. As várias organelas presentes no citoplasma se encontram em redundância. O núcleo não, ele contém elementos exclusivos, que é o DNA. Então, mitocôndria. Quantas mitocôndrias tem numa célula? Eu não sei, mas eu sei que é mais de uma, tá bom? Aí é aquela coisa, e quantos ribossomas tem dentro de uma célula? Não sei, tem mais de um. Então, o citoplasma, ele tem um monte de coisa ali, né? Onde tem a clorofila, quantos que tem? Um monte, né? Não sei o nome. Mas o DNA não, ele é exclusivo. Então, o núcleo é uma coisa, né, que é mais valiosa em termos de redundância. Experimentos com timidina. Tá? Então é a timina, que é aquela base ali, com desoxo, é o açúcar e a timina. Né? É quase o nucleotídeo inteiro, está faltando fosfato. Com a timidina marcada com trítio, então ele é um emissor beta- de 6 keV. Esse 6 keV é um elétron de uma energia muito pequena, isso é o máximo, hein? Então o alcance médio desses elétrons é do tamanho da molécula de DNA. Tá? A energia deles vai acabar, se tiver no DNA, vai acabar no DNA. Tá? Mostraram, maldita sireninha. E eu tentando evitar. Por isso que eu não gosto de gravar de dia, gente. Mostraram uma letalidade para células que os absorveram. Então, quer dizer, você alimenta ali, põe as células para crescer nesse meio rico em timidina com trítio. Tá? Essas células elas não ficam muito viáveis, tá? Olha só, algumas bactérias se multiplicam em meio análogo a de bases pirimídicas, tá? Então, esse 5-bromouracil não é uracil, tá? É uma coisa parecida com uracil aí. Se ele for pro DNA, ele não é uracil, mas ele vai no lugar da timidina. Da timina. Tá bom. Então, tudo bem. Não, tudo mal, tá? Então, a DNA polimerase, que particularmente cuida dos danos celulares, ela não gosta disso aqui, ela não sabe o que fazer com isso aqui. Então, a célula fica mais sujeita a danos celulares, tá? E os mecanismos de reparação da célula ficam prejudicados e essas células apresentam maior radiosensibilidade. Né? Então, estamos falando sempre de DNA. Há uma tendência que quanto maior volume ocupado por cromossomos, maior a radiosensibilidade da célula. Isso vai ser tema de uma aula inteirinha, tá? Ou parte de uma aula, assim, uma parte bem interessante. Tá bom? O que é um volume ocupado por cromossomo? Bom, pensa em um cromossomo e no entorno dele, é o melhor que eu consigo falar para vocês. Nem a pessoa que definiu isso conseguiu definir isso muito melhor que isso, tá? Mas ele quis falar assim, que se cromossomos pequenininhos tem esse entorno pequenininho, cromossomos maiores tem esse entorno maior. Se você tiver vários cromossomos, você tem somas desses entornos. Então, quanto mais esses entornos, maior a radiosensibilidade da célula. Fato que toca o DNA. Bom,
No caso específico humanos, estamos falando de 37,2 trilhões de células em média, tá? Eu assisti um anime do Netflix, tá? Que os personagens ali, eles são células, né? E logo no começo já fala essa informação aqui. Então, eles estavam só focalizando na vida de uns dois ali, que eram os principais, tá? Mas trilhão de células. Então fala assim, nossa, um único fóton foi capaz de matar esse coitado, né? Não, tem trilhão, né? Como é que vai ficar falando bobagem? Boa parte do conteúdo do genoma humano não é expresso ao mesmo tempo, né? As células têm graus de especialização. Então também não adianta falar, houve a parte útil do genoma foi alterada. Ué, mas se a parte da insulina, codante da insulina, de uma célula do meu olho for alterada, não vai fazer diferença nenhuma para mim, né? Que eu saiba. O olho não precisa de insulina. Os pares de cromossomos homólogos, tá? Então, o do pai e da mãe. Nós somos seres organizados a partir de células diploides. E eles têm os alelos. Então, tem o gene da insulina no cromossomo do pai e o gene da insulina da cromossomo da mãe. Se houve um dano no cromossomo do pai, né, ou tem o da mãe. Então, um dano celular de um gene não implica um prejuízo metabólico de uma célula. Pode ser que sim, pode ser que não. Pergunta ao amigo biólogo, tá bom? Ó, só para falar que o cromossomo Y, ele é pequenininho, né? Então, quer dizer, você tem proteínas do cromossomo X no corpo masculino também. Só que eles não são expressos, eles são, vamos falar, expressos pela metade, tá? Só uma parte do cromossomo que faz essas proteínas não tem o alelo correspondente no Y, né? Então, quer dizer, aqui já está uma coisa que você não precisa de todo o genoma íntegro, né? Basta você já fica viável aí de qualquer forma, senão nós, homens, estaríamos fritos. Você tem umas aberrações numéricas também, né? Então, eu pus duas, né? Aqui, o que eu queria falar, essa síndrome de Turner, a pessoa está prejudicada, mas no lugar de 2 cromossomos X, que seria uma mulher, só tem um. E daí? É uma pessoa estéril, tá? Talvez tenha uns quadros ali típicos, eu não sei se com relação a retardamento, eu acredito que nem que não. Tá? Em compensação, eu quero falar aqui que você tem, né, não tem o alelo correspondente, mas não vou nem falar célula, né? A pessoa inteira está viável ainda. Né? Todas as síndromes, estamos falando que todas as células do corpo não estão com aberração numérica, né? A síndrome de Down não é uma falta de cromossomo. É um excesso, né? Uma trissomia. O do cromossomo 21 aparece 2 vezes. Não sei falar se é o do pai ou da mãe, tá? Tá bom. Olha aí, boa parte do genoma, né? Nós vimos que pelo menos metade é constituído por material genético aparentemente sem função, a matéria escura genética. Então, o pessoal fala assim que parte do long non-coding RNA faz uso desse material, tá? No seu etapa de regulação. Tá? Isso é estudo atual, gente, da década de 2020. Então, pensem amplo, tá? Boa parte dos genes possui os introns, né? Que são removidos, né? Então, eles não têm função se ocorrer o dano ali. E aqui eu quero acabar com essa última transparência, né? Lamento, ficou com uma aula comprida. Olha aí. Outros fatos referentes ao DNA. Em se tratando de seres humanos, o número de danos de DNA por ação de metabólitos oxidantes endógenos, né? Eu havia falado dos ROS, então espécies químicas reativas de oxigênio, e dos RNOs, né? Espécies químicas reativas de óxido nítrico ou de nitrogênio. Então, esses são os oxidantes endógenos. Eles são produzidos pela célula, pelo fato dela respirar. É coisa de mitocôndria. É aquela conversão ATP-ADP.
atacam quimicamente tudo que está na célula, inclusive as fitas de DNA. Então é estimado 10 mil danos desse tipo SSB em fitas de DNA por dia. Né? E 0,1 tipo duplo por dia em uma célula. Mas isso é terrível, professor, né? Estamos vivos, né? Então, você vê que essa coisa de danos de célula não pode levar assim como determinante a um câncer, né? Tá faltando informação aí. Deficiências em vitaminas, minerais e antioxidantes e folatos, essa parte folato é importante, vou repetir, contribui para o aumento dessas taxas aqui. Tá? Como? Não sei, o pessoal verifica. Se você está se alimentando mal, né? Está sob estresse, isso aqui é outro discurso. A deficiência em folato, ácido fólico ou vitamina B12 acrescenta ainda não só prejudica o reparo das fitas de DNA, como ocasiona a agregação de bases uracila nas fitas de DNA, tá? De novo, ela fica frágil, né? Então, quando em uma etapa de replicação ela não é replicada direito. Então, essa uracila precisa ser removida de alguma forma aqui. A gente vai ver que isso acontece na fase G1 da etapa de divisão celular. Tá? A deficiência em folato prejudica os mecanismos de reparo do DNA afetado. E estamos falando de 37,2 trilhões de células em média, tá? Então, então o número de danos de DNA só pela célula estar viva é gigantesco. Mas a radiação com certeza ocasiona mais, porque é a radiação que causa câncer. Pois é. Ao longo das últimas décadas, as pessoas têm verificado que o câncer está muito mais ligado a hábitos do que a agressões químicas e físicas, né, como radiação ionizante em particular. Então, você fuma, você bebe, você tem obesidade, você é diabético, tudo tem mais a ver com propensão a câncer do que poluição, pesticida, tempero na comida, radiação ionizante, assim, numa escala absurdamente maior, tá? Então, essas deficiências aqui, esses danos endógenos, eles são muito mais importantes ao mecanismo de câncer do que porque a gente está sempre pensando em câncer como a iniciação, o que inicia um câncer, né? Radiação tem a ver, tá? Mas não é tão exclusiva assim. É fato que uma célula acumula mutações em seu genoma à medida que envelhece. Porque se está acontecendo isso, ela vai se reparando, ao longo do tempo sempre dá uma falhadinha. Isso nas células que se dividem com frequência, tá? Pensa que um monte de células do corpo humano são feitas na fase embrionária e aquele é o conteúdo de células até o fim da vida. Então elas não se dividem, né? Elas vão acumulando danos e tem que se virar com os danos que tem. Mas as que se dividem, elas vão tendo o genoma alterado com o tempo. Bom, aqui eu só para encerrar daqueles jeitos que eu costumo encerrar, né? Se a gente está falando de DNA, daquela ênfase, então quanto mais DNA tem um ser vivo, pior, mais inviável ele é. Eu acho que é bem causa e efeito, né? Mais oxidantes endógenos ele tem, pior ele fica, né? Olha, não é assim que funciona. Então, eu pus baleia azul aqui, mas eu podia pôr elefante, tá? A gente tá falando de uns bichos super longevos, né? Então, falando, mas tem um monte de DNA lá, como é que ele estragou do bicho, né? Ó, o rato. O rato é tão pequenininho, né? Tem menos DNA, mas eles são bichos que depois, eles não vão pro 6º ano de vida, né? Mesmo que você trate eles a pão de ló, né? Eles desenvolvem tumor e morrem. Então, ele fala, e onde que está o pulo do gato aí? Pessoal, é o que a pessoa está procurando, tá bom?
Deixa eu ver, então aqui divisão celular, próxima aula. Então, o meu recado eu dei, né? A parte de falar de DNA, o que a radiação faz e que a coisa é um pouco mais complicada, eu acho que eu deixei bem claro. Eu espero que vocês não percam de vista esse panorama que é muito amplo, tá? Ao longo das próximas aulas eu vou tentar sempre reforçar. Eu sei que é uma parte de biologia, falar, que nojo, né? Eu sou muito melhor que um biólogo, né? Demais. Então, não percam de vista. Se vocês querem ser melhor que um biólogo, pelo menos sejam melhores que o biólogo, não porque vocês acham que são, né? Então, fiquem sempre com esse panorama mais amplo, para evitar ficar repetindo besteiras do tipo um fóton de radiação ionizante é capaz de matá-los, tá bom? Um grande abraço para todo mundo aí. Vou encerrar a aula porque ficou grandona. Até mais. E vou deixar todo mundo valorizar